No último vídeo, eu demonstrei a resposta de um circuito de primeira ordem do tipo RL sem uma fonte de alimentação. E aí a gente obteve o que a gente chama de resposta natural. Aqui nesse caso, a gente vai desenvolver uma outra parte desse tipo de circuito, só que agora com uma fonte de alimentação, para obter o que a gente chama de resposta forçada, que é quando colocamos uma fonte de alimentação. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos já começar desenvolvendo, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir alguns parâmetros de condição inicial. Então, a gente vai ter basicamente a nossa corrente inicial igual a uma constante I0. Esse I0 pode ser qualquer valor, incluindo zero, que será basicamente a nossa corrente inicial. Aqui eu já adiantei a nossa lei de Kirchhoff das tensões. E aí depois vamos dividir todo mundo por L. Vamos tirar toda essa constante aqui de indutância. Então vamos dividir todo mundo por L. De modo que a gente tenha dI dt mais IRL igual a Vs sobre L. O que temos aqui é uma equação. Nós temos aqui uma EDO de primeira ordem, do tipo não homogênea. Como é que resolvemos uma EDO do tipo não homogênea? A gente resolve basicamente por um termo chamado fator integrante. Então a gente tem aqui o nosso fator integrante, onde vai ser basicamente, a gente vai basicamente pegar essa equação, colocar numa exponencial de uma integral, de modo que a gente vai ter basicamente exponencial de LRT. A gente vai pegar essa função, que é o nosso fator integrante, e multiplicar aqui a nossa EDO. De modo que a gente tem o seguinte: exponencial de RLT, DI dt, mais IRL, exponencial de RL t, e isso vai ser igual a Vs sobre L, exponencial de RL sobre t. Aqui é basicamente o desenvolvimento de uma EDO. Aqui é basicamente cálculo 4. Isso aqui é basicamente cálculo 4. Depois a gente vai aplicar conceitos de circuitos, né? Mas aqui basicamente é cálculo 4. Resolver e desenvolver uma EDO. Bom, aqui nós temos basicamente uma derivada, o desenvolvimento de uma derivada do produto. Então a gente vai basicamente unir essa equação, de modo que a gente faça então a derivada de I vezes exponencial de RLT sobre dt. E isso vai ser igual a Vs sobre L vezes exponencial de R sobre LT. É só você reparar. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui é a derivada de um produto. Com essa equação pronta, a gente vai integrar. De modo que aqui vamos ter I exponencial de RLT, e aqui vai ficar V sobre L vezes a integral da exponencial de RLT dt. Isso mais uma constante, que vai resultar no seguinte:
LT igual a VR vezes exponencial de R sobre LT, mais uma constante. Isolando a nossa corrente, a gente vai ter o seguinte: V sobre R mais. Eu já vou também adiantar a nossa constante de tempo, nosso tal, que vai ser L sobre R. De modo que vamos ter a nossa constante exponencial de t, no caso menos t, sobre tal. Como a nossa constante já foi definida no começo, c sendo igual a i0, a nossa resposta vai ficar v sobre r mais c não, i0 exponencial de menos t sobre tal. E essa aqui é a nossa resposta forçada. Por que forçada? Por conta da fonte de alimentação. Se não tivesse uma fonte de alimentação, a nossa resposta começaria de uma corrente I0, supondo que não seja zero, né? Se essa corrente I0 ela for diferente de zero, a gente vai ter um circuito funcionando sem necessariamente uma fonte de alimentação. Só que pelo fato da gente estar elevando tudo isso aqui a uma exponencial negativa, à medida que o tempo vai tendendo ao infinito, a corrente, ela, quando vai para o infinito, ela vai para zero. Isso sem fonte. Quando a gente está trabalhando com um caso onde a gente tem uma fonte de alimentação, à medida que a gente vai botando o tempo para o infinito, a nossa corrente ela vai sendo igual à corrente do resistor. Por isso que a gente diz que quando a gente está em regime permanente, o indutor ele se comporta basicamente como um curto circuito, porque é um fio de cobre. É um fio. Um indutor, ele é basicamente um fio de cobre. É uma bobina enrolada várias vezes, que de começo vai enfrentar uma certa resistência, mas à medida que o tempo vai passando, essa resistência, entre aspas, vai diminuindo, até chegar no ponto de curto-circuito, que é basicamente quando a gente vai ter somente a corrente do resistor. Bom, foi um caso um pouco mais complicado, mas esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like e até a próxima.